Como ter uma carreira de sucesso na enfermagem? Como se preparar para que você tenha certeza e êxito na sua carreira que está sendo planejada neste momento. Eu sou o professor Fábio, sou um enfermeiro aqui na Alemanha e neste vídeo eu vou te ensinar algumas dicas que vão com certeza fazer você planejar a sua carreira e uma carreira de sucesso na enfermagem. Os tópicos que serão abordados nessa aula estão aqui já no slide. Então, se você quer pular para uma dessas partes, serão 3 capítulos ou serão 3 partes aqui nesse vídeo, então você pode pular direto para a parte que está aqui embaixo separadinha já aqui na nossa timeline. Nós vamos falar sobre a educação básica, ou seja, a sua faculdade, vamos falar sobre os estágios e vamos falar sobre o período pós-faculdade, o que fazer ali. Começando aqui com a sua faculdade. Sim, a faculdade de enfermagem é uma faculdade demorada, ela demora entre 4 ou 5 anos, dependendo aí de qual universidade, qual faculdade você vai buscar para fazer. Algumas universidades públicas são 4 anos, outras são 5, algumas universidades particulares são 4, outras são 5. Depende muito, então você tem que procurar da melhor forma. Eu fiz em 5 anos a minha graduação. Ela foi composta de 4 anos de aulas teóricas e o último ano inteiro de estágio curricular, que vai ser o próximo tema aqui, esse próximo capítulo aqui desse vídeo. Ao contrário do que muitos pensam, a faculdade de enfermagem não é uma faculdade simples, não é uma faculdade fácil ou que não tem matemática. Muito pelo contrário, tem bastante matemática quando a gente pensa em cálculo de medicamentos e também em farmacologia. Mas o mais importante desse tópico aqui sobre faculdade é que você separe, e você dedique da sua vida de 4 a 5 anos para que você se dedique integralmente a esse estudo, pois sim, como eu acabei de falar, a faculdade de enfermagem não é tão simples assim. Em alguns casos, algumas pessoas até dedicam mais tempo, entre 6 e 7 anos, pois rolam aí as DPs, as dependências, as matérias que a pessoa acaba não passando durante a faculdade, e ela tem que esperar uma nova turma chegar nessa matéria para que ele curse essa matéria junto. Então isso pode demorar, dependendo se for uma faculdade às vezes pequena, que não tem turma todo ano. Então pode demorar voltar a ter essa matéria para que o aluno consiga estar fazendo ela. Então já sabe, se dedica, rebenta a boca do balão, mas não pega DP. Além disso, é importante que você pense também no seu investimento financeiro, tá? Quando a gente está pensando aqui em faculdade de enfermagem. Mas, professor Fábio, imagina que minha faculdade ela é pública, ou seja, eu não pago a mensalidade. Sim, mas você tem que aí contar que com certeza você vai ter que se alimentar, a alimentação é extremamente importante. Você tem que pensar também que você vai ter algo chamado Xerox, a famosa Xerox da faculdade. Diversos professores vão trabalhar ali com apostilas. Acredito que hoje em dia eles podem estar trabalhando um pouco mais com PDFs, uma coisa um pouco mais online, mas alguns professores com certeza não. Eles vão estar mandando, colocando Xerox para vocês tirarem de livros praticamente inteiros. Falando em livros, livros. Em geral, não é obrigatório que você compre os livros, mas você consegue pegar ali na biblioteca da faculdade, etc. Todavia, muitos livros é interessante que você os tenha, para que inclusive você consiga consultá-los após o período da sua faculdade. E os livros da área de enfermagem são hiper caros. Tá? Então, reserve aí uma grana para isso também. E aí chegamos no tema estágios. Você passou ali da parte teórica, você vai chegar em estágios. Primeiro tópico que a gente vai ter que abordar aqui vão ser os horários. Algumas faculdades vão ter, como eu disse, um período de 4 anos, outras de 5. As de 4 anos, em geral, você tem os estágios junto das matérias. Ou seja, você vai cursar ali 2 meses de teoria, vai 1 mês para o estágio, volta para a teoria, vai para o estágio e fica nisso. E muitas vezes os estágios são separados também pelas matérias. Então, estamos tendo matéria de saúde da mulher, então nós vamos para os estágios de saúde da mulher aqui. No caso dos 5 anos, em geral os estágios já ocorrem todos juntos. Existe a separação sim também por matérias, então, por exemplo, neste campo de estágio estamos indo para o UBS-X e nós vamos fazer a matéria de saúde da mulher. Então vamos colher Papa Nicolás, vamos estar trabalhando nesse âmbito, neste universo de saúde da mulher. Ou saúde da criança, etc. Tudo bem separadinho. Só que se aparecer uma outra oportunidade, não é por isso que você vai deixar de fazer, pois o conteúdo técnico ou teórico você já tem, lhe falta a prática. A grande questão
nesse estágio de 5 anos é a exclusividade, tá? Pode ser que o horário do seu estágio não seja igual ao horário que você cursou a faculdade, né? As aulas ali teóricas. Um exemplo disso é a minha faculdade mesmo, por exemplo. Nós tivemos faculdade noturna, né? Noturno, as aulas teóricas, só que aí chegou no estágio nosso, 5º ano, nós tivemos que fazer o estágio que horas? De manhã, pois, né, como acabamos de falar, meu estágio algumas vezes foi em UBS. UBS não funciona à noite. E aí, como é que a gente vai fazer o estágio na UBS? Então, alguns estágios foram de manhã, outros à tarde. Uma turma até conseguiu à noite, mas só ficou dentro de hospital, não teve vivência de UBS. Então, pode ser que isso aconteça. É uma lei? Não, depende de qual campo de estágio a sua faculdade vai conseguir. Isso também não é uma regra, a menos que a faculdade tenha um campo de estágio, como por exemplo ali a USP com o Hospital das Clínicas e assim por diante. Além disso, você vai ter a opção de fazer um estágio extracurricular, que é um estágio que não tem nada a ver com sua faculdade, você vai fazer no seu último ano da faculdade, em algum hospital particular. Os grandes hospitais aí de São Paulo, por exemplo, são exemplos de que tem essa modalidade de estágio, onde você vai receber um salário no final do mês, geralmente é bem baixo o valor, mas você vai trabalhar meio período, né? Trabalhar, né? Ajudar ali na verdade a equipe e aprender junto com eles, ganhar um salário no final do mês e no final do ano você tem a possibilidade de ser efetivado, né? Como enfermeiro aí dessa instituição. Então é uma ótima oportunidade. Posso trazer um vídeo mais para frente explicando mais como isso funciona. E por último, neste vídeo aqui nessa aula, e não menos importante, pós a sua faculdade. E o período pós-faculdade, o que eu vou fazer? Como que eu posso planejar o meu período pós-faculdade para que eu tenha muito sucesso na enfermagem? Hoje em dia é muito difícil a gente imaginar um enfermeiro que só fez a graduação e não tem pós alguma. A mais simples que seja, aquela genérica, urgência e emergência que todo mundo faz, por exemplo. Pelo menos ela tem que ter, sabe? O enfermeiro hoje em dia tem que ter uma pós-graduação. É imprescindível que você tenha um diferencial. E a pós-graduação hoje em dia está se tornando algo normal, não está mais virando diferencial. Então, por isso é essencial, tá? Se fosse algo ainda incrível, você não precisaria, seria um diferencial para você. Mas hoje em dia a pós-graduação tem se tornado algo normal. Todo mundo, né? Se você chegar num processo seletivo, é bem provável que você não vai ter pós-graduação e todos os outros terão pós-graduação. E isso vai contar pontos para ele. Muitos pontos? Não muitos, né? Porque todo mundo tem. Mas já não vai contar nada para você de pontos. Então veja como isso é imprescindível. Então tenha uma pós-graduação. Aí aqui vai entrar de fato algo interessante para a gente. Se você vai querer ir para um lado lato sensu, ou seja, uma especialização, ou stricto sensu, né? Lato sensu vai ser a especialização que a gente conhece. Então, por exemplo, as duas especializações que eu tenho, uma em sistematização da assistência, ensino da sistematização, e outra em pediatria. Então, eu fiz uma especialização prática, né, para eu conseguir realmente colocar a mão na massa ali no meu dia a dia. Já a área stricto sensu, a gente está falando de mestrados e doutorados, né? Para uma área mais acadêmica. Né? Você que deseja aí ser professor de enfermagem e etc. Né? Coisa que eu estou começando a fazer, ou correr atrás aqui na Alemanha. Estou começando a ir atrás de fazer o meu mestrado aqui, por exemplo, pois essa é a área, é o que faz mais sentido para mim, na minha realidade como professor de enfermagem. E aí, a temática, qual pós-graduação fazer, qual especialização fazer, o que está em alta hoje em dia, o que é um diferencial, o que não é, posso trazer num outro vídeo caso vocês queiram. Caso queira, deixa aqui nos comentários que aí eu providencio um vídeo desses. Mas já que a pós-graduação não é um diferencial tão grande assim, hoje em dia quem que são essas certificações de práticas específicas? Fábio, o que é isso? Certificações de práticas específicas. Um exemplo disso é PIC, né? Você é um profissional que tem um curso de PIC, você pode passar, né? Você pode estar inserindo um catéter de inserção periférica no paciente. Isso é sim um diferencial. Professor Fábio, eu gosto de trabalhar com crianças, então faça um curso, por exemplo, de punção umbilical.
Isso sim vai ser um diferencial muito interessante para você, tá? E além disso, existe um curso que, na minha opinião, é o principal que todo enfermeiro tenha, porque é o que você mais vai fazer. Não é medicação, não é punção venosa, não é, SAI. O que você mais vai fazer é gerenciar conflitos. E aí que entra a grande sacada. Apesar de ser algo que você vai fazer todo dia e que todo enfermeiro deveria sair da graduação sabendo gerenciar conflitos, a gente sabe que isso não é realidade. A gente sabe que os enfermeiros não saem preparados da faculdade a gerir pessoas. Ele não sabe dominar, ele não sabe lidar com a sua equipe, respeitar as pessoas e conseguir motivá-las da forma certa, né? Auxiliares, técnicos e outros enfermeiros, caso você venha ali a liderar essa equipe. Então fica aí a minha dica, né? Como se fosse uma dica extra aqui para esse vídeo, façam sim um curso de gerenciamento de pessoas e gerenciamento de conflitos. Além de te ajudar muito, vai sim trazer um diferencial muito interessante para o seu currículo para que você tenha sucesso o restante da sua carreira profissional. Se gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Talvez isso seja o mais importante que você pode estar fazendo, que mais vai me ajudar. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, né? Compartilha para as pessoas esse vídeo aqui. Com certeza você vai estar fazendo uma corrente do bem e ajudando essa pessoa a chegar aí no próximo nível na sua carreira. Te vejo então no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau. Eu sou o professor Fábio de Oliveira, sou enfermeiro pediatra e enfermeiro aqui na Alemanha. Eu sou o professor Fábio, sou enfermeiro aqui na Alemanha e nesse vídeo aqui eu vou te dar